Arraigados e fundados em amor é o segundo ponto. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. O amor de Deus constrange o cristão. O amor de Deus leva esse cristão a amar o próximo e a Deus principalmente. Então Paulo, ele se esforça para fazer com que a igreja de Éfeso entenda que nela, dentro da igreja, em cada membro da igreja, do pastor nos dias atuais, vamos dizer assim, ao porteiro, ao membro, enfim, toda a igreja, ela tem que estar nela, está contido nela o amor de Deus. A virtude cristã, amor à virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. A pessoa, o cristão, só consegue exercitar este amor se Cristo estiver nele, habitando nela. Porque se o Senhor não tiver, ele não vai exercitar esse amor. Não. Ele ou ela é um crente que está na igreja, mas incompreensível. Um crente que não leva desaforo para casa. Um crente sem educação. Um crente sem conhecimento. Um crente que aponta os outros. Um crente falador, faladora. Um crente que só vive olhando para a vida dos outros. Este está fora do amor de Deus habitar nele. A Bíblia diz, Jesus falando, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isto é uma coisa que nós devemos pensar, refletir, analisar em nós mesmos, para ver se nós estamos sendo bons cristãos. Muito bem. Aquele que não ama, 1 João 4,8, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O crente que não ama, e aqui este amor, não está se referindo ao amor fraternal entre famílias. Não. É o amor de Deus em nós. Glória a Deus. E esse amor nos leva a amar outras pessoas, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Não foi assim? João 3,16, Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio por amor a nós. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Já leu isso? Mateus 22, versículo 40. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 40. Olha o que Jesus disse. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O versículo, vamos ler o 37, fica mais fácil compreender. Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Se o homem ama a Deus de verdade, ele vai amar o próximo. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem ama a Deus e ao próximo como a si mesmo, ele não vai, se ele ama o próximo, ele não vai desejar o mal do próximo. Se ele ama o próximo, ele não vai estar falando mal do próximo. Porque o amor tem isto aqui.
vertical, Deus, horizontal, próximo. Então, tem esses dois pontos do amor. Se o cristão ama a Deus de verdade, ele também vai amar o próximo, vai amar o seu irmão. E se ele ama o seu irmão, ele não deseja o mal do seu irmão, ele não fala mal do seu irmão, ele chora pela lástima que o irmão está passando, pela dificuldade, ele procura ajudar, ele procura estender a mão, ele ora pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono, pelo auxiliar, pelo vizinho, pelas autoridades, pelo país, pelo pobre, pelo rico. Esse é o amor cristão. Ah, pastor, então não dá para mim. Infelizmente, se o cristão tiver esse pensamento, ele não entrará nas mansões celestiais. E como é que se consegue? Temor a Deus, oração, observância da palavra, os ensinamentos de Cristo, guardar, buscar o Senhor em oração. Isso vai fazer você compreender o quanto a vida é boa, o quanto Deus é bom, e como você só tem a ganhar se amar o próximo. A prova de filiação com Deus e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. 1 João 3,17. Olha só o que o apóstolo João escreve na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 17. Olha que coisa. Quem, pois, tiver bens deste mundo, você é um irmão ou uma irmã que tem condições, glória a Deus. Você ganha bem, amém, eu ganho. Eu tenho uma boa casa, um exemplo, né? Eu tenho 3 carros na garagem, meu salário razoável, ou bom, ou ótimo, dá para mim me manter. Eu tenho fazendas, glória a Deus, muito bem, louve a Deus por isto. Mas o apóstolo diz: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, esse seu irmão aqui pode ser o seu irmão cristão que está na igreja congregando com você, como também pode ser o seu irmão vizinho que não é evangélico, que não é crente. Falando de pessoa, de necessidade humana. E vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, fechar o coração. Cerrar é fechar. Você fechou o coração. Como estará nele a caridade de Deus? Como estará nesse crente o amor de Deus? O amor de Deus está nele. Ele tem condições de ajudar. Não vai lhe faltar nada se ele ajudar. E ele fecha o coração e não ajuda o seu irmão, não ajuda o necessitado. Como é que está nele o amor de Deus? Ainda tem a ousadia de chegar na igreja e às vezes pregar ou cantar, não é? E dizer: Jesus é bom, irmão, ele me deu tantas bênçãos e você não pode tirar um pouquinho dessa bênção e compartilhar com a pessoa necessitada. Como é que você tem a coragem, a ousadia de dizer que você é cristão? Como é que eu tenho essa coragem, essa ousadia de dizer que eu sou cristão? Não é? Glória a Deus. O amor é maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios 13, você pode depois ler. Arraigados e fundados em amor. Arraigados, a sua raiz tem que ser profunda. A raiz do amor vai com profundidade. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. 3, 16, 17 de Éfeso. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem arraizada e uma casa bem alicerçada. Glória a Deus.
este alicerce desta casa, quem tem que ser em cima daquele que é o amor, a pedra que é Cristo, né? Muito bem. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Olha que coisa linda. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 ao 3. 1 aos Coríntios capítulo 13, versículos 1 ao 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, que é a mesma coisa, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Eu falasse a língua dos homens, todas as línguas, todos os dialetos, e se eu falasse também a língua dos anjos, mas não tivesse amor, era como um metal que soa. Tim! E acabou-se o som. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Olha que coisa interessante aqui, viu? Eu acabei de falar que se você tem bens deste mundo e não ajuda o necessitado, você não tem o amor de Deus. Não é assim? Não foi isso que eu falei há minutos atrás? Mas aqui o apóstolo diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Porque eu estou fazendo para ser visto. Não há amor em mim nisto. Eu estou fazendo para ser visto, para as fotografias, para a internet, para dizer que eu fiz, para dizer que eu sou uma boa pessoa. Aí eu posso enganar aos homens, mas a Deus fica registrado. E aquele ato bondoso, né, entre aspas, que eu pratiquei, para Deus eu não fiz nada. Não vale a pena. Não receberei louvores dos céus. Eu estou fazendo por puro egocentrismo. Para alguém chegar a bater no meu ombro e dizer: muito bem, você é digno de louvor, você é uma pessoa boa, eu vou colocar uma coroa de santidade na sua cabeça. Nada disso aproveitaria para o cristão. Glória a Deus. O que você quiser dar a alguém, dê com a mão direita. Não é assim que o texto diz? Para que a esquerda não veja. Não toque trombeta, eu dei e darei novamente. Isso é coisa de político. E o crente não pode entrar nesta área. O político, infelizmente, ele dá e coloca nos holofotes e tal. Isto não é para o crente fazer assim. Faça por amor, faça sem esperar recompensa. Não é assim mesmo? Faça sem esperar retribuição, nem a curto prazo, nem a longo prazo, daquele que você ajudou. Glória a Deus. Muito bem, por causa disso o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. 3:18 de Efésios. O que Paulo está rogando é que a igreja ela tenha conhecimento de Deus, tenha amor de Deus, que ela seja edificada na palavra, que ela seja firmada na palavra. 30
30 anos na igreja, mas tão cheio de mau costume, 40 anos na igreja, mas é um crente ainda que qualquer negocinho ele causa um tumulto, ele faz uma tempestade no copo d'água. E isto não é papel de crente. O crente, ele tem que permitir que Cristo entre nele, viva nele. E onde Jesus está, a paz. Não tem um local onde Jesus vá para ter guerra, briga. Não. Se Jesus está em mim, se Jesus está em você, a paz é entre nós dois. Se Jesus está no meu lar, o meu lar é um lar de paz. É assim, não é diferente. A intensidade do amor de Cristo, o terceiro ponto deste segundo tópico. Terceiro tópico, aliás, do segundo ponto. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Se nós compreendermos a intensidade desse amor de Cristo em nós, ai, irmão, que glória a Deus, aleluia, seremos crentes felizes. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que, por isso, devemos amar uns aos outros. Glória a Deus. Ah, irmão, eu amo tanto o irmão fulano, mas se o irmão fulano disser alguma coisa que contraria a sua opinião, você já deixou o amor de lado, você já fecha a cara para ele, você já fica indiferente. Então você não ama. Então você não ama. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Não. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que Deus nos encha da sua plenitude, que nós compreendamos o quão é importante para nós, não é para Deus, é para nós, que o Senhor habite em nós, não temporariamente, mas permanentemente. Se Deus habitar em nós permanentemente, todos os dias, aí nós chegaremos lá. Mas para isso é preciso que nós abramos o nosso coração, a nossa vida, para que o Senhor esteja em nós. Vamos para o terceiro e último ponto da lição. Bênção de Deus, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Continue com a sua lição aberta e sua Bíblia aberta e vamos aprender mais em nome de Jesus.